Simondon, a essência do objeto técnico não deve se procurar em tal ou tal uso que dele é feito, mas antes na maneira pela qual este passou a existir, o que ele chamou de sua gênese. Ou seja, na invenção que preside não somente a seu nascimento, mas também a seu devir ulterior pelo processo que chamou de concretização. Como o nome indica, trata-se de uma passagem do abstrato para o concreto. Esses termos têm, entretanto, um sentido particular em Simondon. O objeto abstrato é como a materialização de uma primeira ideia, uma ideia justamente abstrata, por meio de uma combinação de elementos. É como uma reunião de funções isoladas, consideradas separadamente, onde cada uma é ligada às outras apenas através de seu efeito previsto. Mas, assim que a montagem funciona, problemas aparecem. Dissipação de energia, interferências entre elementos, irregularidades, sensibilidade indesejável às condições ambientes, por exemplo. Para resolver esses problemas, é preciso modificar a disposição dos elementos, sua forma, seu tamanho, usar outros materiais, repensar o recorte em funções elementares, buscando sinergia entre os componentes. É o encadeamento descontínuo dessas resoluções que Simondon chamou concretização. Seu término é o objeto concreto que, diz Simondon, eu cito, não está mais em luta consigo mesmo, no qual nenhum efeito colateral prejudica o funcionamento do conjunto ou é deixado fora desse funcionamento. Na prática, esse término nunca é alcançado. A concretização nunca é completa, é apenas uma tendência do objeto técnico, a qual se opõe outras forças, em primeiro lugar, a adaptação às condições de utilização. A concretização é, assim, um movimento em direção a uma integração crescente do ser técnico, uma subordinação de cada parte ao funcionamento do conjunto. São alguns aspectos dessa entidade um pouco indefinida, o funcionamento, que eu vou examinar agora. La machine est un être qui fonctionne, diz Simondon. A máquina é um ser que funciona. Então, é o funcionamento que define a essência da máquina. Como a vida caracteriza o vivo. Como a vida, o funcionamento é uma propriedade emergente, no sentido em que resulta da interação regrada dos elementos, formando máquina aqui, organismo ali. No entanto, se a definição da vida ocupou gerações de biologistas, o funcionamento nunca passou de um problema técnico, específico a cada máquina. Fala-se, por exemplo, do funcionamento do motor à explosão, seja para evocar seu princípio, seja para opor-lo ao não funcionamento, isto é, a pane. Porém, raras foram as tentativas, antes de Simondon, de examinar o funcionamento por ele mesmo, enquanto propriedade de um dispositivo e portador de um dinamismo capaz de transformar o próprio objeto que o produz. Com efeito difícil, impregnados que somos por uma visão instrumental da técnica, definir o funcionamento sem remetê-lo ao uso do objeto técnico. Ferramenta, aparelho ou máquina são habitualmente definidos como servindo para, e o funcionamento é apenas a boa execução desse serviço. Ora, o processo de individuação do ser técnico, que se efetua pela concretização, é pautado pelo funcionamento e não pela finalidade imposta. Nas palavras de Simondon, eu cito, quanto mais o objeto técnico se individualiza, mais sua finalidade externa se apaga a favor da coerência interna do funcionamento. A concretização, manifestando uma lógica intrínseca do ser técnico, sempre no sentido de uma maximização do funcionamento, podemos então nos perguntar: que tal o elemento humano nesse processo?
Essa questão apresenta dois aspectos: o papel do homem enquanto agente do processo e, por outro lado, o efeito sobre os homens que os compõem da concretização dos sistemas sociotécnicos. No que diz respeito ao primeiro aspecto, é preciso reconhecer primeiro que, mesmo que seu efeito global exprima uma lógica que pode escapar a seus agentes, a concretização é um produto do esforço humano. As alterações e reconfigurações que afetam o objeto se manifestam somente na ocasião de suas refabricações sucessivas. Não é, aliás, o objeto singular que é concretizado, mas sim o tipo técnico que lhe corresponde e cuja sucessão evolutiva forma uma linhagem. Portanto, é por ser foco de um esforço coletivo que o objeto se concretiza. E nisso a participação ativa e até mesmo inventiva dos técnicos é indispensável. Como lembra Simondon, cito, sem a finalidade pensada pelo vivo, a causalidade física não poderia por si só produzir uma concretização positiva e eficaz. Isso não significa, todavia, que o homem seja sujeito do processo. A concretização caminha sempre no sentido de uma otimização do funcionamento, como se apenas desdobrasse as consequências do ato de invenção pela qual se abre uma linhagem. Seu verdadeiro sujeito, entre aspas, é o próprio funcionamento e os homens aparecem apenas como seus agentes. O outro aspecto da questão concerne as consequências humanas de uma possível concretização dos sistemas técnicos. É preciso observar primeiro que o termo objeto técnico usado por Simondon pode nos confundir. Se concebemos o objeto como uma coisa separada, da qual se pode dispor, considerando as ferramentas manuais, entre os mais simples dos objetos técnicos, percebemos que não são nada sem um gesto que os aciona. Como nota Simondon, citação, os gestos do operador também fazem parte da realidade técnica, mesmo que são contidos num ser vivo que coloque seu poder perceptivo, suas funções de elaboração e de invenção a serviço da tarefa técnica. A unidade real é aquela da tarefa mais do que da ferramenta. A noção de tipo, aliás, esclarece isso. As linhagens de ferramentas que convergem cada uma num tipo, por exemplo, o martelo de ferreiro, são produtos de uma coevolução dos gestos e dos artefatos. A formação de um tipo requer, como das suas condições, a estabilidade do uso, isto é, a aplicação repetida da ferramenta a uma mesma operação. Não é, portanto, o objeto, isto é, nesse caso, a ferramenta isolada, que é submetida ao processo de concretização, mas sim o sistema ferramenta mais operador. Podemos assim dizer que a cada vez que o funcionamento de um dispositivo exige determinadas operações por parte de seus elementos humanos, esses são envolvidos pelo movimento de concretização tanto quanto os elementos não humanos. Nos dias de hoje, as redes sociotécnicas tomaram grande extensão e são cada vez mais integradas graças à tecnologia de controle e comunicação constantemente aperfeiçoadas. Nossos atuais objetos técnicos são nós pelos quais circulam fluxos de informação e torna-se cada vez mais difícil pensá-los em exterioridade com relação aos humanos com quais interagem. O usuário, a nova figura do proletário, dizia Baudrillard, se tornou, por assim dizer, um componente do objeto técnico global, composto não somente pelos artefatos com os quais interage, como também pelos outros usuários da rede que garantem a comunicação devidamente codificada de tudo isso. Por manifestar uma unidade de funcionamento, é provável que as redes sociotécnicas exibem também, na sua evolução, um devir concretizante. Quais seriam as consequências desse processo ao nível dos indivíduos e dos grupos?
podemos supor que favorece e desenvolve certas maneiras de pensar, de sentir e de agir em detrimento de outras. Penso, por exemplo, ao ethos desenvolvido por nossa integração ao sistema de trânsito automóvel, com seus reflexos, suas estratégias e suas irritações típicas. Gostaria, por terminar, de voltar um pouco no objeto abstrato, indo um pouco contra o próprio Simondon, que insiste sobre a unicidade do ato de invenção, segundo ele coextensiva a todo o desenvolvimento do ser técnico. Podemos distinguir, na análise que ele propõe, duas fases que pode ser útil considerar a parte uma da outra. No começo, haveria a síntese primeira, segundo a expressão de Usher, que produz o objeto abstrato. Somente depois viria a invenção concretizante, que, por natureza, só pode se aplicar a uma coisa que já exista, a saber, o objeto abstrato. O ponto de vista do funcionamento realça essa diferença. Com efeito, a síntese primeira, geralmente realizada com elementos preexistentes, marca o aparecimento de um funcionamento inédito. O novo dispositivo surge, portanto, com a tomada de consistência que lhe permite funcionar, mesmo que de forma precária. Somente no segundo momento que esse funcionamento será cultivado, otimizado pela concretização. É no objeto abstrato que se percebe melhor a invenção como encontra, assim que a definiu Gabriel Tarde. A invenção-encontro, juntando elementos heterogêneos, se apresenta frequentemente como gambiarra. A heterogeneidade dos componentes, cada um portando a marca da sua origem, é aparente, assim como a maneira como foram juntados. O artefato improvisado exprime o estado técnico não estabilizado de um dispositivo ainda aberto às solicitações do uso. Como disse Simondon do objeto abstrato, eu cito, sempre deixa o caminho aberto para possíveis novos. Fim de citação. O destino subsequente do objeto, na medida em que as condições o permitam, é a concretização, geralmente acompanhada pela integração plástica de seus componentes, que apaga sua origem heterogênea e lhe dá o aspecto liso das coisas sem história. Obrigado.